Hoje eu vou falar para vocês sobre dois novos sensores da Tuya, um de temperatura e umidade e um de presença. Todos os dois são Zigbee 3.0 e eu vou mostrar para vocês as compatibilidades em quais hubs que eles funcionaram. Fala galera, aqui é o Patrick e eu falo aqui sobre casas inteligentes. Hoje eu vou falar para vocês sobre dois novos sensores da Tuya, um de temperatura e umidade e um de presença. Os dois são Zigbee 3.0 e vão funcionar em qualquer hub Zigbee da Tuya. Esses dois sensores, quem me enviou foi a ZMSmart. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo caso vocês tenham interesse na compra. Com eles a gente pode fazer várias automações. Por exemplo, com o de presença, você pode fazer com que toda vez que você entre em um cômodo, acenda uma lâmpada, ou toda vez que você saia e não tenha presença naquele cômodo, ele desligue tudo, como televisão, ar-condicionado, luzes e outras coisas. Com o sensor de temperatura e umidade, você vai poder fazer automações às vezes ligadas ao seu ar-condicionado. Vamos dar um exemplo, a temperatura subiu acima de 27 graus, você pode ligar, por exemplo, esse ar-condicionado e colocar numa certa temperatura. Falando aqui já diretamente das compatibilidades. Eu fiz os testes desses sensores em 3 hubs. Primeiro, e claro, o hub da Tuya. Segundo, o Samsung SmartThings. E o terceiro, o Echo Plus da Amazon. Nos 3, como foi o funcionamento? Primeiro, no hub da Tuya. Com certeza eles iriam funcionar porque eles são da própria marca. Só que nenhum dos dois sensores apareceu na Alexa nem no Google Assistente. Isso significa que os sensores são ruins? Não. A única coisa que significa é que a Tuya não criou suporte para eles aparecerem nos assistentes. Ao meu ver, a única desvantagem real seria do sensor de temperatura e umidade, que você não vai poder fazer a pergunta para os assistentes qual é a temperatura atual daquele ambiente que o sensor está. Na Alexa também você poderia fazer uma rotina para ela falar alguma coisa em certos momentos. Mas eu não vejo isso aí como uma desvantagem. Por quê? Porque você ainda vai ter como fazer automações se você tiver produtos da Tuya e aí você vai poder utilizar os sensores. O próximo hub que eu testei foi o Samsung SmartThings. Os dois são reconhecidos no SmartThings como Thing, que é uma coisa, é quando o SmartThings detecta um dispositivo, mas ele não sabe o que é aquele dispositivo realmente. E como são sensores novos, eu não encontrei um controlador para fazer funcionar. Eu acredito que em breve deve aparecer esses controladores, mas no momento eu não tenho como garantir que eles vão funcionar lá no SmartThings. No Echo Plus, o sensor de temperatura e umidade funcionou mostrando a temperatura, então você vai conseguir fazer automações. Uma coisa que me perguntaram muito no vídeo da fechadura é se eu tiver um Echo Dot, ou um Echo Show, ou um Echo, desses que são vendidos aqui no Brasil, vão funcionar esses sensores? E a resposta é não, não funcionam. Por quê? Os dispositivos vendidos pela Amazon no Brasil, nenhum deles possui um hub Zigbee interno. O Echo Plus, eu já tenho um review aqui no canal do Echo Plus, eu vou deixar aqui nos cards. Ele tem um visual idêntico ao Echo, mas ele tem um hub interno e um sensor de temperatura interno. Além dele, o Echo Show, mais o de 10 polegadas, que também não é vendido no Brasil, também tem um hub interno. E também tem o Echo Studio, que é uma caixa de som mais parruda, que também tem um hub Zigbee interno. Então, deixando bem claro, nenhum dos produtos vendidos hoje pela Amazon no Brasil tem hub Zigbee interno. Ah, e se já está gostando desse vídeo, não esquece, dá o seu like. Se é a primeira vez que está por aqui, já pense em se inscrever no canal para não perder nada sobre casa inteligente. E me segue nas redes sociais que eu posto coisas novas todos os dias. Continuando, o sensor de presença eu gostei bastante, principalmente pela qualidade. Inclusive, conforme informações deles, esse material é à prova de fogo. O ângulo de detecção dele é de mais de 90 graus e chega até 8 metros. Ele já vem com essa base magnética para você fixar na parede e poder direcionar para qualquer um dos lados. Isso aqui é um diferencial grande em relação ao outro sensor que eu já fiz review aqui de presença da Tuya. Eu vou deixar aqui nos cards o link do review do Hub Zigbee da Tuya,
que eu mostro todos os outros sensores. Ele é bem parecido aí com a forma que é feito com o sensor do SmartThings, que seria esse aqui. Com o SmartThings você também consegue fazer esse direcionamento e colocar a posição do jeito que você quiser. Já no Tuya também. Os dois são magnéticos. O do SmartThings, lembrando que além de sensor de presença, ele também é sensor de temperatura. Esse aqui não, é só sensor de presença. Ele tem um visual também parecido com aquele sensor Wi-Fi, mas eu não indico esse sensor porque você sabe que ele é Wi-Fi e o consumo de energia dele é maior e a bateria dura menos tempo. Esse aqui, ele utiliza a mesma bateria desse sensor Wi-Fi, que é uma de 3 volts, uma pilha. O sensor de temperatura e umidade eu também gostei bastante, porque como ele tem o display, ele vai mostrar a temperatura e a umidade. Aqui tem um nível de bateria e aqui em cima ele tem para mostrar que ele está conectado no Zigbee, que é o símbolo igual aquele que mostra o sinal da rede no telefone. Ele pode medir temperaturas de menos 10 graus até 55 graus e a umidade é de 0 a 99%. Diferente de outros sensores, ele utiliza 2 pilhas do tipo AAA, que são essas palitos que a gente está acostumado a utilizar no dia a dia. O que eu gosto mais desse sensor, você pode fixar ele ali na parede ou ele também vem com esse suporte para você colocar ele na mesa e ele ficar na posição que você consiga visualizar. Principal vantagem para mim em relação a outros sensores de temperatura e umidade que a gente vê é por ele ter o display. A Xiaomi também tem um sensor desse tipo, praticamente igual a esse, um pouco maior, só que infelizmente o da Xiaomi é Bluetooth, enquanto esse aqui é Zigbee. Agora eu vou mostrar para vocês como que funciona no aplicativo do Smart Life ambos os sensores e vou dar um exemplo de automação que dá para ser feita com cada um deles. Aqui no aplicativo do Smart Life, você vai ter aqui o sensor de temperatura e umidade. Ele vai te mostrar a temperatura e a umidade que estão no sensor. Você tem aqui, você vai poder acompanhar o histórico de temperatura e umidade que foi medido pelo sensor. Aqui em Notice seria para você habilitar a opção para ele dar um aviso caso ele esteja com a bateria baixa. Então, é muito simples. Voltando aqui, o sensor de presença. Já pode ver que tem aí uma atualização de firmware. Eu vou cancelar que eu não vou fazer agora. Aqui na parte de cima ele tem o nível de bateria, está em 100%. Mostra aí que teve movimento detectado. Aqui seria um histórico de alarmes e algumas opções que seria para avisar o nível de bateria baixa e detecção de movimento, ele vai ficar te dando um aviso. Eu não aconselho você ligar essa detecção de movimento, esse alarme, porque toda hora que você entrar num cômodo, ele vai ficar te avisando isso aí. Ao meu ver, é uma coisa que a Tuya precisaria melhorar. E as automações, por exemplo, quando o status do detector de movimento, você pode colocar se ele detectou movimento ou se ele não detectou movimento por vários minutos, 5, 10, 20, 30 minutos. Então eu vou colocar como se fosse 10 minutos sem movimento. E aí você pode selecionar aqui, por exemplo, executar um dispositivo. E aí, por exemplo, eu mando aqui desligar essa tomada. Isso é um exemplo bem básico. Você pode criar mais uma, baseada agora no sensor de temperatura. Quando o status do dispositivo, e aí a gente seleciona aqui, ó, temperatura e umidade, você pode, por exemplo, pegar a temperatura e colocar que se ela for maior que 26 graus, você vai colocar aqui em cima maior que, próximo, e aqui você pode, por exemplo, ligar o seu ar-condicionado. E selecionar para ligar e colocar, por exemplo, em 20 graus. E aí você pode dar próximo. E aí vai ficar dessa forma. Toda vez que a temperatura estiver maior que 26 graus, você vai pedir para ligar o ar-condicionado em 20 graus. E aí a principal vantagem deles é por eles serem Tuya, você vai poder fazer esses tipos de automações. Então, pessoal, o que eu achei aí dos dois sensores? Como eu comentei, o sensor de presença eu gostei bastante pela qualidade do sensor. Esse sensor de temperatura facilita muito aí no seu dia a dia para você só entrar no cômodo e já visualizar a temperatura ambiente e também a umidade. Eu recomendo os dois sensores, vale a pena. Infelizmente aí eu ainda não consegui colocar no SmartThings e lembrando que só esse sensor que funcionou no Eco Plus. Então é isso, pessoal. Se gostou, não esquece, dá o seu like, você me ajuda muito. Se é a primeira vez que está por aqui, já se inscreve.
e ativa as notificações para não perder nada sobre casa inteligente. Abraço, galera. Até mais e tchau.